bem-vindos para mais um Reading Vlog. E sim, eu estou aqui começando no chão para falar com vocês. Eu terminei de gravar um take do último do vlog agora. E eu estou iniciando agora esse Reading Vlog para falar sobre um livro específico, porque ele tem suposições, então eu acho que seria legal eu vir aqui em vídeo falar tipo, eu acho isso, e ver se realmente acontece. Então o livro em questão veio hoje, na verdade, 1º de setembro, acabou de chegar no dia do meu aniversário, da tag Inéditos de Setembro, como eu disse, que é Em Fogo Lento, da Paula Rankins. Essa capa maravilhosa. E pelo que eu entendi, tem um garoto, né, um homem, um adolescente ali, não sei a idade dele ainda, que tá morando num barco. E aí a vizinha dele, a Miriam, ela tem uma licença especial pra ficar naquele barco. E ela queria já falar com esse vizinho, porque nos barcos, assim, tu tem um tempo limitado pra ficar e aí você tem que sair daquele lugar. E ele expirou, tipo, já passou 2 dias. Então, quando ela foi lá falar com ele, ela encontrou ele morto. E aí ficou tudo assim, né, tipo, ela ficou desesperada, chamou a polícia e tal. E aí tá no momento do interrogatório, eu tô na página 20. E aí eu comecei esse vlog porque, peraí que eu vou buscar. O mimo veio nessa caixinha aqui e tá escrito o seguinte: se tu viu o vídeo do unboxing, você vai saber já, mas eu vou falar mesmo assim. Isso não é uma caixinha de fósforo. Aí aqui atrás tá escrito: atenção, nesse livro nada é o que parece. O mimo do mês é a peça-chave para a história, mas abra-o apenas quando estiver na página 22. Só então você entenderá a relação dele com a trama. Guarde-o bem. Então vou deixar aqui na minha cabeceira. Eu acho que é como é que é o nome? Um chaveiro de pássaro. Eu acho que é um chaveiro de pássaro ou é um pingente. Porque aqui tem um pingente, tá? E aqui tem um negócio de pássaro. E eu não sei porquê, mas eu acho que é um desses dois, né? Então vamos ver o que vai ser realizado. Então, como eu disse, eu estou na página 20. Então eu vou ler até o capítulo, tipo, o capítulo acaba na página 24. Então eu vou... 23, na verdade, 23, 24. Então eu vou ler, vou abrir o mimo, aí eu volto falar pra vocês como é que aconteceu e tal. E esse livro eu vou tentar ler aos poucos, né, porque eu tenho amanhã de manhã, eu vou acordar às 6h30 da manhã, vou tentar, pra fazer algumas coisas da faculdade, então provavelmente eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês também minha rotina e tipo, os momentos que eu tenho pra ler, entende? Porque não é toda hora que eu posso ficar sentada lendo por 2 horas, sabe? Bem que eu queria tirar só um dia pra ler, quem sabe no futuro eu faça isso, né? Que, querendo ou não, a leitura pra mim é uma forma de me acalmar. Tipo, sabe quando tu fala assim, um dia pra mim, eu vou, sei lá, caminhar, fazer essas coisas? Um dia perfeito pra mim é ficar lendo no meu cantinho livros interessantes, né? E eu acho que esse livro aqui vai, quem sabe, seja um favorito. Vou falar no final se for ou não. Mas enfim, já enrolei demais, eu vou buscar mais água, tá? Hidrate-se. E aí eu vou deitar na minha caminha e vou continuar lendo. E aí depois eu vou falar pra vocês o que aconteceu e tudo mais. Voltei pra dizer que terminei aqui na página 4. Já li e eu acho que eu estava certa sobre o chaveiro. Ó, eu disse que era. E falar pra vocês que esse dia eu tava pensando que eu queria ter um chaveiro, mais um chaveiro de bichinho. Mas enfim, é um chaveiro, tipo, é pra ser no livro um chaveiro de madeira, forma de pássaro, então eu acho que eles tentaram imitar isso. Pera, deixa eu arrumar o pássaro, tanana, só que aqui acho que ele é um ferro, ó. Muito bonitinho, eu vou colocar na minha chave. E aqui, o que tem a ver essa coisa aqui? Esse chaveiro estava preso numa chave, e essa chave estava do lado do corpo do Daniel, que é aquele garoto lá que foi encontrado no barco, e a Miriam, que é a vizinha de barco,
pegou essa chave quando ela encontrou ele. Ele chegou lá, pegou ele e levou. E ela diz aqui que ela tinha um reconhecimento nele, que ele achou ele estranho, reconheceu alguma coisa nele. Ela só estava esperando o momento certo para tirar vantagem disso e ele morreu. E aí também temos quando os detetives vão contar para Carla, que é tia do Daniel, sobre o que aconteceu com o sobrinho dela. E aí tem o ex-marido dela, chega lá, e eles ainda continuam se relacionando, mas enfim. E aí, quando os detetives contam quem encontrou o corpo, diz assim, Carla começou a ver o rosto do ex-marido dela lá, perdendo a cor. Então, tem coisa aí, já tô assim, ó, suposições do que está acontecendo. Então, né, eu vou contando os detalhes pra vocês, que pra mim isso é empolgante, tá? E aí, eu amei, é muito bonitinho. Mas, enfim. Mas agora eu vou dormir, porque amanhã eu acordo cedo. E eu geralmente olho os capítulos, e esse capítulo aqui, ele é meio grandinho. Então eu acredito que eu vou cansar de ler ele. E eu gosto de ler com calma, né? E eu estou marcando o livro com post-it amarelo. Na verdade, pelo simples fato de que eu tenho mais amarelo do que os outros, né? Acho que não dá pra ver, então eu vou usar o amarelo nele, é isso aí, eu acho que combina. Mas enfim, eu vou dormir agora e a gente se fala amanhã. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que esse chaveiro, eles disseram que era da Laura, que é a outra personagem dessa história, e que ela sempre via com a Laura numa lavanderia e depois foi parar com o Daniel. Então temos assim as 3 mulheres envolvidas em alguma coisa, né? Então vamos ver. Dizem que essa coisa aqui pendurado com uma chave é importante para a história. Então vamos ficar ligados no que está acontecendo. Então voltei só para mostrar o que eu ganhei de aniversário. Que eu fui ali no laboratório de fisiologia de peixes, né? Onde eu fazia estágio. E aí, pra comemorar, né? Porque eu considero eles meus amigos. Um salgadinho e coisa. E aí eles me deram 3 livros. E 2 deles eu tava, tipo assim, ó, fazia muito tempo que eu queria ler eles, só que eu ficava me enrolando pra comprar. E provavelmente eles me falaram que eles foram atrás na minha lista da Amazon pra ver. Então, eu ganhei 3, né, como eu disse. Então, eu ganhei Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E eu queria muito esse livro aqui, porque todo mundo diz que é muito bom, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei assim, eu preciso ler esse livro. Então, né, agora eu tenho, só falta tempo pra ler. Eu ganhei também Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKiston, acho que é assim. E é tipo um romance entre a Casa Branca e o Palácio de Buckingham. E eu, tipo assim, outro livro que fazia muito tempo que eu queria ler, só eu ficava, tipo assim... eu compro, né, como eu disse num outro vídeo, que eu prometi que eu vou ler todos os livros que eu tenho e aí depois vou comprar novos, então... Amando. E Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, né, enfim. E a capa dura. E assim, esse livro é muito perfeito. Eu vou até... Quantas páginas tem? Tem... Opa, peraí. 675. Como todo mundo ali do lado me deu, né, os livros, um dos meus amigos disse que gostou muito desse livro, então provavelmente, quem sabe, eu faço um reading vlog só lendo esse livro, que vai dar bastante conteúdo, né, porque tem 600 páginas. E eu gostei dele que ele tem imagens dentro, deixa eu mostrar pra vocês. E é muito linda. Deixa eu catar. Olha. Ele tem fitinha e coisa. Então, esse livro aqui também tô empolgada pra ler. Então, eu vou ler esses livros, na verdade, quando eu tiver terminado esse da Tag. E aí, quem sabe, eu faço também um reading vlog exclusivo deles, porque eu acho que é interessante eu ir lendo e falando pra vocês. Então, basicamente é isso. Agora é quase 3 horas da tarde e eu vou começar a fazer algumas coisas da faculdade, né? Pra não ficar atolada. E aí, depois eu venho falar com vocês se eu li alguma coisa e como é que tá indo tudo, essas coisas. Voltei na Secret ali, porque eu tava assistindo, daí eu falei, vou fazer o update antes que eu esqueça e acabe minha bateria. Porque, né, não tem como colocar as duas coisas no mesmo tempo, mas enfim.
Eu estou no capítulo 17. Eu até agora eu não tive uma suposição. Eu só fiquei tipo assim, suspeito. Isso é suspeito. Tenho certeza que ela não matou. Tipo assim, a Laura, que é a que teve que ela tipo tem um problema mental e tal, porque quando ela era criança, ela foi atropelada por um carro, foi jogada tipo uns 3 metros pra cima e caiu, teve traumatismo craniano, quebrou a perna, foi muitos meses de terapia e tudo mais. E eu tenho certeza que ela não matou, sabe? Tipo, ela é violenta, ela tem bipolaridade, tem tudo, mas ela não matou, eu acho. Tipo, pelo que conta ali, ela só brigou com ele porque ele ficou frio do nada, mas ela não matou, enfim. Aí é o Theo, que é o marido da Carla, que a Carla é, no caso, o Daniel, que morreu, é o sobrinho deles. Eu tô olhando pro Simba porque... Simba, sabe? Enfim, eu tô achando ele meio suspeito, porque ele não gostava. Eu acho assim, ou é um desses personagens que é suspeito, ou é uma pessoa que, tipo, vai aparecer do nada nesse livro. E depois vai fazer sentido. Vamos ver ainda. Mas o Theo, ele é, tipo, um escritor. E aí ele escreveu um livro, assim, policial, suspense policial, e fez muito sucesso. Só que aí a Miriam, que é a vizinha do barco, disse que ele roubou a ideia dela, que ela tinha colocado um manuscrito pra ele, tipo uma autobiografia, e ele roubou a ideia dela. E aí ele ficou tipo, não, eu não roubei a ideia. Então vamos ver, é porque ela, pelo que ela falou, realmente ela entregou o manuscrito pra ele, que meio que é essa coisa que ela tinha vivido. Então tudo indica que quando ela era, tipo, adolescente, ela e a amiga dela meio que foram com um cara. E esse cara era tipo, não morava na casa que ele dizia. Só que aí ele não queria a Miriam, ele queria a amiga. E aí acho que meio que ele trancou ela em algum lugar e ela conseguiu fugir. Só que pelo que eu entendi, ela tinha deixado a amiga dela lá. Então vamos ver. E aí a Carla, ela só tá lá, tipo, por enquanto ela tá pensando nas coisas e aí uma coisa que eu fico pensando assim, que a Carla tem lapsos de memória. Que ela, por exemplo, ela gosta de ficar com, tipo, não se hidratar, ficar, tipo, um tempo sem dormir e tal, porque aí ela tem sabe, um negócio assim. Aí eu fico suspeito porque o lápis de memória é perigoso. A Miriam guarda coisas, tipo assim, ela tava com a coleira do cachorro do Theo. Tipo, sabe, umas coisas assim, muito doida. Então vamos ver o que vai acontecer. Descobrimos que a Carla e o Theo, eles tinham um filho. E aí a Carla tinha que ir numa convenção. E aí deixaram o filho, que se chamava Ben, com a Ângela, que é a irmã da Carla, mãe do Daniel. E aí ela acabou, tipo, deixando uma porta aberta. E nessa porta tinha uma sacada. E aí a criança, tinha o quê? 3 anos, eu acho. 3 anos e pouquinho. Ela acabou indo, né, naquela porta de madrugada. E aí ela caiu. E aí ela morreu. E aí o Theo fica revoltado e meio que, tipo assim, proíbe de ter contato com o Daniel e com a Ângela. Só que a Carla continua vendo eles e tal. Só que aí o Daniel vai parar, tipo, no internato, porque a mãe dele, a Ângela, bebe muito e tal. Aí a gente descobre que a Ângela, a certo ponto, ela morreu. Ela caiu da escada e morreu. Só que aí uma vizinha dela acha muito suspeito, que eu esqueci o nome dela agora. Acha suspeito isso, ela ter caído assim. E ela acha mais suspeito ainda que 8 semanas depois é o Daniel que morre. Então, será que tem alguma coisa aí? Será que não? Deixa eu achar que cadê o nome da mulher. Eu tô gostando do livro até, tá indo bastantinho. Irene, o nome da vizinha é Irene. E aí a Laura sempre vai lá ajudar ela nas compras e tal. E a Laura, coitada, tá... Sim, não tem dinheiro, ela foi demitida porque acham que ela que foi aqui, né, causou tudo aquilo. Porque ela, 7 horas da manhã, por aí, ela saiu da casa do barco do Daniel. Só que ela tava suja de sangue. E aí todo mundo suspeita dela. Só que eu acho que não foi ela, né, muito óbvio, sabe, muito óbvio. Tem a chave dela lá, muito óbvio. E aí a Miriam acha que tem que ajudar a Laura, porque a Laura, ela é indefesa. Então ela esconde essa chave e tal. Só que uma coisa também
é que parece que a Miriam tem alguma coisa contra o Theo e que ela só tá esperando o momento certo pra, tipo, jogar tudo no ventilador, sabe? Então, parece que ela tá juntando provas. Então, vamos ver o que vai rolar. Eu vou iniciar o próximo capítulo e vou lendo, né, até eu cansar. E aí eu falo pra vocês. Mas por enquanto eu tô gostando do livro. Eu não tenho, assim, uma suposição, assim, tipo assim, meu Deus, é essa pessoa que matou. Eu só fico, tipo, né, suspeito, não é suspeito. E vamos indo vendo o que vai acontecer, né? Então, tanta coisa acontecendo nesse livro que eu tô tentando raciocinar. Tipo, eu tô quase terminando, eu tô na página 255. E o que temos aqui é que a mãe da Laura, né, ela tinha um amante. E esse amante, que se chamava Richard, foi o que atropelou a Laura quando ela era menor. Tipo, ela tava saindo da casa deles quando atropelou. Só que foi a mãe dela que mandou ele embora e, tipo, pra não ser preso, tá? E aí, só que prenderam depois e tal. Só que mesmo assim ela ficou com raiva, só que ela perdoava ele. Aí a Miriam se meteu na história ali da Laura, que ela tava. Porque a Laura perdeu o emprego, coisa, caso que ela ficou 2 dias ali, tipo, não foi no emprego por causa da polícia e tal. Aí acabou que a Miriam ajudou ela. Só que aí, quando elas estavam no barco da Miriam, a Miriam foi buscar açúcar, porque elas estavam fazendo um chá, e aí a Laura começou a vasculhar as coisas dela e achou a chave dela lá no coisa que ela tinha perdido. E aí ela questionou, né, a Miriam porque ela não tinha devolvido, que foi até a casa dela, a Miriam foi na casa da Lauren, mas ela não devolveu. Aí a Laura e a Miriam meio que dão um empurra-empurra, elas brigam um pouco, e aí a Laura vai na casa da Irene e conta lá com ela que ela tá mal e tal, conta tudo que aconteceu com a Miriam e mostra um manuscrito, a autobiografia da Miriam, né, que ela tinha sido sequestrada e tal, e que supostamente, né, o assassino dela tinha se jogado do penhasco, só que encontraram só o pé dele, então, né, e era o pé dele, tipo, era a mesma cor, mesma medida e mesmo tipo sanguíneo. Aí todo mundo concluiu que era, entendeu? E aí prenderam a Laura porque acharam uma faca no apartamento dela, só que a faca não era dela, né? E era a faca do assassinato do Daniel. E aí ela acusou a Miriam de ter implantado aquela prova lá. Só que a polícia não acreditou nela e meio que autuaram ela como assassina. E aí nesse ponto agora a gente tá indo pra a Irene, descobrindo sobre o manuscrito, porque ela gosta de ler, então ela viu as duas histórias, né? Porque o Theo escreveu a mesma história que a Miriam, entendeu? Só que pontos diferentes, mas basicamente era muito igual. E também temos uma coisa muito esquisita aqui. O Daniel, ele sempre foi uma criança meio estranha. E ele tinha desenhado a Carla, que é tia dele, meio que nua, sabe? No momento ali. E aí a Carla tava se questionando sobre a relação deles, que se ela gostava mais dele como sobrinho ou o que tava acontecendo. Tinha certeza que ele sabia. Só que ela, uma hora foi no barco dele e pegou o caderno de desenho dele pra ver. E tinha histórias de quadrinhos. E um deles era sobre como o filho da Carla morreu, o Ben. E é que supostamente a mãe tinha esquecido a porta aberta. Aí o Ben tinha ido lá, tinha caído, e aí o Daniel tinha encontrado ele, gritado e tal. Mas na verdade, ele conta aqui que foi que na página ainda. Olha esses passarinhos gritando, meu pai amado. 254, foi bem aqui nesse capítulo que o Daniel tinha encontrado a mãe, né, com um cara. E ele ficou irritado com isso. Ele também encontrou o Ben fazendo desenhos no caderno de desenho dele. Isso deixou ele muito irritado. Então, quando a mãe tava dormindo, ele fechou a porta do quarto dela, acordou o Ben, levou ele, abriu a porta do escritório, levou ele até a sacada e então empurrou o caminhãozinho vermelho que ele gostava, né? E aí aqui, né, na página 254 diz: no último quadrinho, Daniel está sozinho de novo, sentado na beirada da sacada com os pés balançando no ar e um sorriso nos lábios. Então, né, psicopata. Então, vamos ver o que vai rolar. Faltam poucas páginas, eu tô tipo assim, ó,
Porque pra mim o Theo é muito suspeito, a Miriam é muito suspeita. Na verdade, esses dois pra mim são os mais suspeitos, os outros estão de boa, sabe? Os mais suspeitos pra mim são o Theo e a Miriam. Então, e ainda a Miriam prestou queixa contra a Lauren, sabe? E aí meio que os policiais estavam, ai, não sei o que, mas vamos ver. Né? Porque a Miriam tava agora ainda no ódio daquela família, só que o Theo falou uma parte assim, que acabou tudo. O Daniel, o cara, a pessoa que matou o Daniel ia ser presa, a Angela também estava morta, então ela ia ficar de luto, a Carla ia ficar de luto, mas logo ia se superar, entende? E aí as coisas não iam voltar a ser como eram com eles dois, mas tinha uma chance. Eu achei isso um pouco suspeito. Então eu vou continuar lendo, eu só queria dar um update antes que eu esquecesse, né? Porque esse livro, assim, ó, tá muito empolgante, porque até agora tem vários motivos, mas não tenho certeza de quem que é. Então vou ler, né, o resto, e aí se acontecer mais alguma coisa eu venho contar pra vocês. Capítulo lido. E eu vim aqui falar de novo, porque... Então, o que aconteceu foi que descobrimos que a Miriam matou o cachorro do Theo, que ela tava muito irritada, que ela já pensava em matar ele, né, o Theo no caso, só que daí ela nunca foi a cabo com isso. Só que aí aconteceu várias coisas que deixaram ela irritada, e aí ela achou o cachorro do Theo parado ali, tipo, acho que ele deixou meio que amarrado pra ir em algum lugar, né, e acabou deixando o cachorro ali, então ela foi lá, pegou e matou ele com uma faca. E aí, no final, ela vai até ele pra falar que ela tinha matado o cachorro dele, só que aí encontra o quê? Ó, dois policiais levam ele. Cadê? Peraí. Ó, cadê? Aqui. Os olhos deles cruzaram com os dela e a arregalaram num espanto súbito antes que, ladeado por dois policiais fardados, ele começasse a andar até uma viatura que os aguardava. E aí, ela tava dando risada e ela olhou pra frente e encontrou um senhor de cadeira de rodas. E aí, quando eles estavam fazendo a manobra, último capítulo é assim, último capítulo é bom, última frase. Assim que o carro passou, os olhos de Miriam encontraram os do homem no carro, e todos os pelos da sua nuca se arrepiaram. Isso aconteceu com o Jeremy, aquele cara que tinha sequestrado ela. É um velho cadeira de rodas. Então, eu só vim contar pra vocês rapidão, porque vou continuar lendo pra descobrir mais o que aconteceu. Então, vim finalizar, né, pra falar pra vocês a resenha do livro e tal. E a pessoa que mandou o Daniel, assim, foi uma surpresa pra mim. Porque, assim, como eu disse anteriormente, né, eu tinha muito suspeita no Theo e na Miriam. Acabou que a Miriam só matou o cachorro do Theo, tá? E aí aconteceu mais uma coisa. Lembra que eu falei que a Miriam acusava o Theo de ter roubado a história dela? E aí, um belo dia, ele foi lá confrontar ela sobre isso, porque ela tava recebendo cartas e tal. E aí ela disse que não era ela. E aí ela começou, tipo, ela teve uma crise, ela desmaiou ali. Aí o Theo teve que ajudar ela e tal. E aí ela acabou falando, a única pessoa que sabia sobre detalhes era a pessoa que me sequestrou. E aí, como eu disse, não, tipo, tinham suspeitas que o cara tinha morrido, mas não era confirmado. Aí o Theo falou, a gente vai pra polícia, eu conto pra eles que eu realmente copiei, ele deu pra entender que ele realmente copiou a história dela e tal. E ela disse que não, que eles iam marcar o encontro, mas a polícia não estaria esperando. E aí no epílogo, que é na página 313, a gente fala assim, ó, suspeito de homicídio encontrado assassinado. O corpo em estado avançado de decomposição de Jeremy O'Brien, de 58 anos. Então pensem, né? Tipo, né, obviamente deu pra entender que ela matou o cara, porque, né, ela já tinha meio tendência. Aí quem é que matou o Daniel? O Theo vai lá e se entrega pra polícia dizendo que foi ele que matou. Porém, ninguém acredita nisso. Os investigadores e tal, ninguém acredita. E o porquê? Porque a faca realmente era dele, só que encontraram uma Sharp. E essa Sharp pertencia a Carla. Como que essas coisas foram parar na casa da Laura? Lembra que eu disse, eu não lembro se eu disse, que a Laura, ela viu a porta da casa da Angela, que é a irmã da Carla, aberta, e viu uma sacola lá dentro, então ela roubou. E dentro dessa sacola tinha a faca e a Sharp que a Carla usou pra matar o Daniel. E aí, por que ela matou ele?
porque ela achou aquele desenho dele dizendo que teria matado o filho dela, né? Aquele quadrinho. E aí ela acabou ficando muito... Ela, na verdade, ela foi pra confrontar ele se aquilo era verdade. Só que quando ela viu ele, ela nem pensou, sabe? Ela só esfaqueou ele e foi embora. E aí, na prisão, vai uma menina entrevistar ela. E aí ainda se questiona, assim, se realmente aquilo não era só um quadrinho de mau gosto, porque ele era meio estranho, ou se realmente aquilo aconteceu. Só que ela também falou que ela não conseguiria viver no mesmo mundo, mesmo, tipo, que ele respirasse, sabendo que, quem sabe, ele poderia ter matado o filho dela. Então, ele decidiu matar. Né? E o Theo, por amar muito a Carla, decidiu confessar o crime, mas ele foi solto. Ó, o Simba de novo. Meu amor, sai da minha frente, por favor. Tem isso, obrigada, sai. Então, aí acaba que a Laura, ela né, obviamente, anda sentada, ela vai morar com a Irene, porque ela não tem ninguém, a Irene sempre foi uma amiga ali pra ela, então acaba que ela vai ficar lá com a Irene e tal. E acho que foi isso que aconteceu tudo, sim. Não, a história foi muito envolvente, porque em nenhum momento a gente desconfia que realmente foi a Carla, porque ela sempre tá com os problemas dela e tal. Mas ela não tá tão assim, tipo assim, né, com ódio do Daniel. Ela gostava de ver ele. Aí o Theo também falou que o motivo por ele ter matado o sobrinho foi porque a Carla e o Daniel tava tendo uma relação mais do que parentes, entendeu? Uma coisa mais sexual. E aí, obviamente, ele mentiu nisso, porque a Carla sempre considerou ele sobrinho. E ela também... Ele tinha um amor diferente por ela, isso a gente pôde ver, mas ela também pensa que, quem sabe, era a forma dele de amar. Mas ela não nem quis saber, assim, se realmente ele tinha matado o filho dela ou não. Ele só foi lá e matou ele, e é isso aí. E ela ia deixar a Laura receber a culpa e o Theo receber a culpa também. Ela não ia confessar. Só que aí a Irene, esperta ela, gravou a conversa dela com a Carla, onde a Carla dizia que tinha matado realmente o Daniel e o porquê. E ainda essa parte é engraçada, que a Laura que ensinou a Irene a gravar, porque ela disse, tu grava o áudio do que tu quer comprar, o que falta em casa, que daí depois tu faz uma lista melhor e vê tudo que falta. Não precisa digitar no celular. E aí a Laura ainda ficou super orgulhosa, tipo assim, nossa, você lembrou e tal. Então, basicamente, foi isso. Eu gostei muito da escrita da autora e o jeito que ela colocou as coisas aqui, de mostrar que tinha várias coisas e todas as pessoas praticamente tinham algum problema, que ninguém era perfeito e que a Carla, pra mim, assim, não parecia que ela tinha matado, sabe? Pra mim, ela parecia que era a mais inocente de todas, mas ela se mostrou ali que realmente ela no final, né? Então, eu gostei muito desse livro e tal. E então, tipo assim, o Mimo, que é esse chaveiro, eu gostei, não teve muito a ver com a história. Achei que poderia ser do assassino, né, essa pista encontrada, mas não era. Mas mesmo assim eu gostei do chaveirinho e eu já coloquei na minha chave e tudo mais. Então era isso. Então eu espero que vocês tenham gostado da resenha e nesse estilo de resenha que eu achei interessante falar pra vocês, né? Então curta, se inscreva e compartilhe e até o próximo vídeo.